Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui nesse canal com mais um vídeo pra vocês, mana. Hoje é aquele vídeo em que eu abro um pouquinho mais do meu coração pra falar das minhas vivências passadas e eu vou relatar aqui pra vocês e contar o porquê eu mexo tanto no meu cabelo. Com certeza você que tá aí me acompanhando, né, nessa jornada de vídeos aqui no YouTube que eu tô fazendo, vocês já perceberam que o meu cabelo é um tique, né, bem nervoso que eu tenho, que praticamente todo momento eu tô mexendo no meu cabelo. Eu já falei aqui em algum vídeo que na minha visão o meu cabelo é a moldura do meu rosto, né, é a parte que eu mais cuido, é a parte que eu tenho mais apego do meu corpo, é o meu cabelo, e claro que tem um motivo por trás disso, né, e eu vou logo avisando que é um motivo bem triste, porque o meu cabelo, ao longo, né, da minha trajetória como mulher trans e sendo um homem gay na juventude, ele me causou muita dor, até mesmo uma dor física, né, que foi a dor, né, do assédio, né, que os meus pais me causaram em relação ao meu cabelo. Mas calma, vamos começar desde do início. Lembrando que eu sou de Belém, Manaus, né? Lá na região norte, as informações demoram um pouco mais para chegar, e era isso que acontecia em relação à minha transição, né? Desde criança, como eu contei aqui para vocês, eu sempre fui muito afeminada, eu sempre tive, né, essa visão de homem e mulher. Quando as pessoas vinham falar comigo na rua, perguntavam dos meus familiares se eu era homem ou mulher, justamente porque eu tinha vários estereótipos, né, dito na sociedade como feminino. E um deles sempre foi ter o cabelo muito grande. Desde muito criança, eu sempre tive, né, um apego muito forte com o meu cabelo, porque ele sempre foi um cabelo grande, um cabelo liso. Lembrando que eu sou, né, de descendência indígena, então meu cabelo sempre foi lisinho, retinho, bem longo, e isso machucou por muito tempo a minha família, né? Porque justamente as pessoas falavam para os meus pais que eu era mulher por ter um cabelão, né? Então, desde muito cedo, eles também cortaram o meu cabelo justamente para tirar esse estereótipo do lado feminino de mim. E aí vocês já devem, né, tá percebendo que quando eles faziam isso me causava muita dor, porque eu deixava meu cabelo crescer por anos e por algum motivo da sociedade eles acabavam, né, entrando no pensamento dos meus pais, e aí eles acabavam raspando a minha cabeça. E isso durou, eu vou falar pra vocês, até a minha praticamente maioridade, aos 18 anos, né? Porém, teve um caso muito específico que eu quero contar aqui pra vocês, e foi quando eu cheguei no meu ensino médio. Quando eu cheguei no meu ensino médio, né, com 16, 17 anos, eu estava me entendendo muito mais do que eu era, entendendo muito mais de minhas vontades, conseguindo entender muito mais o que a Maiana gritava dentro de mim, né? E com isso a minha família também, ela acabava rebatendo, né, todos esses meus pensamentos, todo esse meu lado mais feminino. A minha família tentava, né, com que a Maiana não surgisse de dentro de mim, mas como vocês sabem, né, dá pra ver que eles nunca conseguiram fazer isso. E com meus 16, 17 anos, o meu cabelo acho que era praticamente como tá agora, bem preto, bem escuro, liso, e eu amava cuidar dele. Eu lembro que eu comprava a chapinha escondido, né, da minha família, e quando a minha mãe achava, ela quebrava tanto a chapinha quanto ela quebrava a chapinha em cima de mim. Ela batia com a chapinha em mim para quebrar, para justamente, né, falar que isso era alguma coisa errada, mas eu nunca desisti, né? Eu sempre comprava outra chapinha com o dinheiro que eu ia conseguindo, e isso me causava muita dor, e também causava dor para eles, né? Porque eles não conseguiam entender porque eu não queria cortar o cabelo. O salão de beleza para mim naquela época era visto como algo de muita dor, pessoal. Eu acho que só quem é uma mulher trans aí, ou só quem, né, teve essa passagem de saber que o cabelo é a força maior de uma mulher, né? De muitas mulheres, não generalizando, claro. A gente sabe que o cabelo é um apego muito forte para nós mulheres, né? É a moldura do rosto, é a moldura do meu rosto, é a parte que eu sempre mais cuidei do meu corpo. E foi, né, desde a juventude. E aí, quando eu cheguei no meu ensino médio, pessoal, tinha uma professora chamada professora Ione de matemática. Ela também me traz muitas mágoas e me traz muitos pensamentos de gatilhos, porque ela foi a causa, né, dessa ação específica dos meus pais. Quando eu cheguei no meu último ano, com o meu cabelo lindo, maravilhoso, cheio, grande, quem é dessa época e me conhece no meu colégio vai lembrar desse caso, né? Eu tinha um apego ainda mais com o meu cabelo, e esse meu tique de passar a mão no cabelo era 5, 6 vezes mais, porque eu gostava de cuidar, eu gostava de pegar, eu gostava de sentir que eu estava ficando cada vez mais feminina, né? E a moldura do meu rosto era assim o cabelo.
Porém, nessa aula de matemática em específica, a professora Ione, ela começava a brigar comigo na sala de aula, porque quando eu tocava no meu cabelo, né, fazia esse gesto de arrumar o meu cabelo, ela falava que eu tirava a atenção da turma toda. Claro que isso hoje em dia, olhando, né, não é algo legal de um professor, uma professora fazer com o seu aluno. Hoje em dia a gente sabe que isso é assédio, né? Mas naquele tempo eles tratavam a gente dessa forma. E ela acabava reclamando muito pra mim que eu não podia passar a mão no meu cabelo. Eu já tinha um trauma todinho na minha casa, como eu falei pra vocês, que eu não podia ser eu na minha casa, né? Eu só podia ser eu a partir do momento em que eu saía da minha casa. Isso já era muito triste pra mim. A gente sabe que nós mulheres trans, quando saía do âmbito familiar, a gente se maquiava, a gente mudava de roupa, a gente colocava um cílios no rímel, e era isso que eu fazia. Quando eu saía da porta de casa, eu era completamente uma outra pessoa. E eu acabei me pegando que também na escola, em especificamente na aula de matemática, eu também precisava ser outra pessoa, porque eu não poderia pegar no meu cabelo porque eu estava atrapalhando a sala inteira. Esse assédio que essa professora teve comigo durou praticamente um ano inteiro, até que chegou o fatídico dia em que eu, voltando da escola, entrei em casa, tava tudo normal, entrei, falei com meus pais, fui tomar banho. Quando eu saí do banho, pessoal, eu lembro que tinha um homem sentado na sala de casa. E eu achei estranho, porque eu percebi que esse homem era um homem gay. Eu percebi que esse homem ele tinha trejeitos e jeitos, assim como eu também, dava pra perceber que ele não era um homem hétero. E no meu convívio não tinha esse tipo de pessoa, que naquela situação as pessoas falavam isso, né? Esse tipo de gente que não era normal naquela sociedade, na minha casa. Era praticamente impossível ter um homem gay na minha casa, né? E quando eu vi aquele homem, eu fiquei muito confuso, porque esse homem gay está na minha casa. E aí foi quando eu descobri que os meus pais contrataram esse homem simplesmente para raspar a minha cabeça. E aí, pessoal, quando eu começo a relembrar essa cena de ter, né, a percepção que aquele homem estava lá na minha casa simplesmente para raspar a minha cabeça, naquele momento meu mundo caiu, eu comecei a chorar, comecei a me tremer, desesperado, e perguntei, né, por que vocês vão fazer isso comigo? Porque eu mereço isso, né? Eu perguntei pra eles. E aí foi quando meu pai e a minha mãe falaram que a escola ligou, né? Que especificamente essa professora Ione falou com eles no telefone e falou que já não aguentava mais eu passar a mão no meu cabelo, ela já não aguentava mais eu tirar a concentração dos alunos na sala de aula, porque eu estava com o cabelo grande, e cada gesto que eu fazia com o meu cabelo tirava a atenção da turma. E por esse simples motivo, por essa simples homofobia na época, né? Por esse simples fato de assédio da professora comigo, os meus pais decidiram contratar essa pessoa para raspar a minha cabeça em casa. E quando eu relembro essa cena, como eu falei para vocês, foi uma cena muito traumatizante para mim, porque foi a primeira vez em que eu entrei em luta corporal com meu pai. Como assim, Maiana? Uma luta corporal com o seu pai? Você bateu nele? Vocês brigaram de porrada? Sim, pessoal, eu não cheguei a bater no meu pai especificamente, né? Mas eu precisei me defender pela primeira vez. Pela primeira vez eu me vi naquela situação aonde ele partiu para cima de mim para me segurar, né, fisicamente, para com que a minha mãe e esse cara raspassem a minha cabeça. E aí vocês, né, comecem a imaginar aí como foi desesperador para mim, desesperador para aquele adolescente de 16, 17 anos, saber que mais uma vez eu teria uma parte de mim arrancada daquela forma, né? E lembrar do meu pai partindo para cima de mim, a gente rolando no chão juntos, a gente, né, rolando no chão em relação a eu tentar me defender das agressões que ele me fazia, eu tentei empurrava ele. Eu lembro que uma vez eu bati na porta e caía móvel, e caía vasos de casa, e foi uma cena assim tenebrosa que com certeza eu não gostaria de estar relatando aqui para vocês, né? Mas aconteceu recentemente que eu vi um caso mais ou menos como esse num filme e me trouxe essa lembrança, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês, porque com certeza tem uma pessoa, né, trans aí, uma criança trans, ou até mesmo uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que possa estar passando por isso, ou até mesmo um pai e uma mãe que estão me vendo e não sabe como lidar com o seu filho, com sua filha. Eu só tenho esse relato para falar para vocês que não façam isso. Não sejam esse tipo de pai e mãe que vão causar esse tipo de trauma no filho de vocês. Esse trauma é tão forte na minha vida, é tão forte, esse gatilho é tão forte até hoje na minha vida, que eu acho que vocês já repararam que eu não consigo parar de tocar no meu cabelo, né? De mexer no meu cabelo, porque refletindo muito sobre isso, hoje em dia eu sei que meu cabelo é meu refúgio, né? Cada vez que eu toco no meu cabelo, é um ato de resistência da minha vivência, é um ato de saber que eu estou viva, mesmo diante de tudo que eu passei,
mesmo diante daquela criança, né, daquele adolescente ter sofrido essa agressão específica dos meus pais, deles terem me segurado para com que o homem raspasse a minha cabeça só porque eles ouviram de uma professora que me assediava, que, né, ela fazia transfobia e LGBTfobia comigo, eles preferiram, né, aceitar essa fala dela do que conversar comigo, de apenas falar, meu filho, minha filha, vamos aqui entender o que você está passando, por que você está pegando tanto no seu cabelo, por que você ainda quer ter um cabelo grande, quem é você? Esse tipo de pergunta eles nunca fizeram comigo. Eles sempre foram, né, eles sempre deram ouvido ao que a sociedade falava para eles, né? E esse é um ponto muito específico da minha família que até hoje eles fazem isso. Até hoje a minha mãe sempre procura ouvir o que os outros têm para falar da gente, né? E dar mais bola dos outros do que ouvir a gente, né? A minha família, nessa minha longa criação, como eu já contei aqui em alguns vídeos para você, elas sempre preferiram ouvir os outros. Elas sempre deram muito mais ouvido do que a sociedade tem para falar da gente, né? Do que perguntar o que a gente sente. E isso é um fato também que acontece muitas de suas vezes até hoje, sim. Até hoje, muitos pais e mães preferem, né, ouvir o que a sociedade tem para falar do seu filho do que conversar com ele, do que apoiar ele, do que segurar a mão dele, porque é sobre isso, né? Pai e mãe sempre tem que estar segurando a mão do filho, independente do que a sociedade vai falar dele. E naquele momento, rolando com meu pai, né? Ele me agredindo, eu tentando agredir ele para me libertar daquilo, claro, com 16, 17 anos, eu não tive força, né? Eu não tive resistência para conseguir não fazer com que aquele homem raspasse em minha cabeça. E eu lembro nitidamente hoje, quando no outro dia, né, depois que eu estava cheio de hematoma no meu corpo, cheio de roxo no meu corpo, eu lembro especificamente de ter chego no colégio com blusa de manga comprida para justamente, né, ninguém suspeitar do que eu passei lá em casa, ninguém suspeitar da surra que eu tomei por simplesmente ser eu, por simplesmente ter o meu cabelo ali vivo. E no outro dia seguinte, quando eu cheguei no colégio sem o meu cabelo, sem a minha proteção, né, sem o meu lado mais feminino que era meu cabelo, foi um trauma muito grande para mim, pessoal. E o que eu lembro também é que naquele dia eu falei para mim mesma, a partir desse momento eu nunca mais vou deixar eles tocarem em mim da forma que for. E eu lembro que a partir desse dia eu mudei completamente com eles, né? Eu acho que a partir desse dia eu perdi o maior laço que eu tinha com eles, né? Que era o laço afetivo do amor verdadeiro. A partir daquele momento que eles fizeram comigo, eu acho que quebrou alguma coisa dentro de mim. E aquele amor que eu tinha por eles, que era um amor, né, divino de filha para pai e mãe, eu acho que ele se despedaçou de alguma maneira, né? Eu acho que eu parei mesmo de amar eles e eu acabei tendo algum tipo de repulsa em relação aos dois, por sempre estar lembrando daquele momento horrível que foi com que eles rasparam a minha cabeça, né? Rasparam a maior forma de amor que eu tinha no meu corpo, que era o meu cabelo. Quem me conhece daquela época sabe o quanto eu cuidava do meu cabelo, né? Então essa história que eu trago para vocês aqui é para também alertar, né, algum pai e mãe, alguma pessoa que está passando por isso, não só com cabelo, mas também com roupa, com maquiagem. Se o seu filho ou sua filha está usando alguma coisa que você acha errado, converse com ele, pergunte por que ele está fazendo isso, leve para uma terapia, segure a mão desse jovem, desse filho, mas não faça o que os meus pais fizeram naquele tempo, né? Que foi uma agressão horrível e que traz esse trauma comigo até hoje, né? Se até hoje eu consigo ficar passando a mão no meu cabelo, que eu fico com esse tique, né, de sempre estar arrumando ele, deve ser justamente porque um dia eu perdi ele, né? Um dia eu perdi a maior forma de amor que eu tinha naquele tempo, que era o meu cabelo, que era a moldura do meu rosto, que era a maior forma que eu tinha de gritar para a sociedade que eu era uma mulher, mesmo, né, me reconhecendo como um homem gay. Então, esse relato eu espero que ajude uma pessoa, ajude uma família que esteja aí passando por isso e que não façam isso com seus filhos. E sim, segurem a mão dos seus filhos, conversem mais com eles, porque tem outras formas mais legais de se tratar, né, esse tipo de coisa, mas não com assédio, com violência. Isso nunca vai levar em nada. É, mana, eu sei que essa história é bem triste, né? Com certeza eu não sou a única pessoa a passar por isso. Mas eu trouxe esta história justamente também para explicar o porquê eu mexo tanto no meu cabelo. Eu tô sempre arrumando ele nos vídeos, né? Até mesmo quando eu edito os vídeos, eu falo, meu Deus, acho que eu vou contar quantas vezes eu mexi no meu cabelo, porque justamente isso, né, mana? Só quem já passou por algum trauma,
Só quem tem gatilhos, né, a partir do momento em que lembra dessas situações, vai entender o que eu passo. E se você também tem algum tique, né, algum tique nervoso que sempre tá fazendo, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, pra eu não me sentir tão sozinha, mana. E lembrando mais uma vez que eu trouxe esse vídeo, né, pra tentar ajudar alguém. Se você quiser fazer alguma pergunta em relação a isso, se você quiser conversar comigo mais um pouquinho sobre esse tipo de assunto, manda mensagem pra mim no direct, nesse Instagram aqui que você tá vendo, que a gente bate um papo mais por lá, porque eu gosto de conversar, né? Eu gosto de levar informação e também aprender. Então, se você tem alguma coisa pra me falar, manda aqui no direct ou aqui nos comentários também, que a gente vai debatendo e outras pessoas também podem ajudar você. E se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar, deixar um like, que é muito importante para a divulgação do canal, porque logo logo eu tô de volta. Um beijo, mana, e tchau, tchau!